Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da revista Amira. Nesta videoaula vamos tratar da declinação magnética, que era um grande problema da topografia nas décadas anteriores à década de 1970. Se inscrevam no canal e recebam notificações das próximas videoaulas. Se gostarem, dão um like e passamos então a apresentar os slides desta videoaula. Declinação magnética. Iniciamos com o conceito dos polos magnéticos da Terra. A Terra age como um enorme ímã devido à existência de uma massa de ferro e níquel existente no seu núcleo. Em função disto, as correntes elétricas no núcleo da Terra geram o campo magnético terrestre. O campo magnético da Terra funciona como um grande ímã em forma de barra, atravessando o Polo Sul até o Polo Norte do planeta. No caso de um ímã, o Polo Norte é atraído pelo Polo Sul, ou seja, o Norte apontará para o Polo Sul do campo magnético da Terra. Desta forma, os polos magnéticos da Terra mudam de posição lentamente, mas permanecem cerca de 1.600 km afastados dos polos geográficos, que determinam o eixo de rotação da Terra. Atualmente, nesse ano 2021, o ponto do polo magnético está se movendo 54 km por ano. No entanto, no ano de 2000, a velocidade era de 14 km por ano. Esta movimentação do norte magnético afeta a bússola e que impacta diretamente no valor da declinação magnética. Aqui nós temos então uma ilustração com o movimento do polo magnético da Terra de 1906 até 2010. Já a inclinação magnética é o ângulo formado entre a agulha de uma bússola e o plano horizontal. É um fato desconhecido pela maioria dos profissionais. Quando ela está no Equador, ela é atraída de forma igual para os dois polos e ela fica exatamente na horizontal. No entanto, se deslocarmos para o polo sul magnético, a ponta sul apontará para esse polo, o mesmo acontecendo quando o deslocamento for em direção ao polo oposto. Para compensar a inclinação magnética, é colocado na extremidade oposta da agulha um contrapeso. Então, uma bússola que vai ser usada no hemisfério sul tem o contrapeso no lado norte. A posição do contrapeso na agulha depende da latitude. No entanto, uma bússola fabricada no hemisfério norte, às vezes vem com o contrapeso no lado sul. Desta forma, quando utilizada no hemisfério sul, o efeito da inclinação magnética faz com que a agulha encoste no vidro e trava. Então, é muito simples de resolver. É só tirar o contrapeso de um lado e passar para o outro lado. Aqui na ilustração nós temos então o ângulo da inclinação magnética. Já a declinação magnética é o ângulo formado entre a linha do norte magnético e a linha do norte verdadeiro. É positiva quando o norte magnético estiver à direita do norte verdadeiro e negativa quando o norte magnético estiver à esquerda do norte verdadeiro.
Então aqui nós temos então a declinação magnética. Então, norte magnético à direita do norte verdadeiro, a declinação é positiva, e norte magnético à esquerda do norte verdadeiro, a declinação é negativa. No passado, o valor da declinação magnética de um determinado local era obtido na carta isogônica e a variação da declinação magnética era obtido na carta isopórica, que no Brasil essas cartas eram publicadas pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Então, a carta isogônica é a carta que contém as linhas de mesmo valor da declinação magnética para uma determinada data. Então aqui nós temos a carta magnética do Brasil. Observem as linhas, né, e o valor de cada linha. Né? Então essa carta magnética para esta época. Né? Aqui nós temos então um detalhe da carta isogônica. Já a carta isopórica é a carta onde contém as linhas de mesma variação da declinação magnética. Né? Então, em 1965, esta era a configuração da carta isopórica brasileira. Aqui um detalhe da carta isopórica. E nós temos a declinação magnética com a carta isogônica mundial do ano de 2000. Então, observe a configuração dos valores de mesmo valor da declinação magnética. Atualmente, o valor da declinação magnética é obtido na internet, na página do NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, que é uma entidade do governo dos Estados Unidos. Né? Então, é através deste site aqui que nós vamos obter a declinação magnética. Então, basta entrar no site, né? Entre com as coordenadas geodésicas sexagesimais, latitude e longitude, com grau, minutos e segundos separado por espaço, sem sinal, já que nós vamos configurar o sinal da latitude e longitude. Né? Entre com a data na ordem ano, mês e dia e selecione uma das opções. Normalmente, nós vamos selecionar a opção WMM para a data posterior a 1 de janeiro de 2019. Então, para efetuar o cálculo, insira a latitude em graus decimais, o grau separado por espaço, minutos e segundos, sem sinal ou hemisfério. Insira a longitude da mesma forma. Então, aqui nós temos as telas de introdução da latitude e longitude. Observe que, ao introduzir a latitude, é espaço, né? 28 graus, espaço, 45 minutos, espaço, 16 segundos. Da mesma forma para a longitude. Determinamos o modelo, entramos com a data, escolhemos o formato do relatório, normalmente em PDF, e pressionamos em calcular. Aí nós temos então o relatório. Né? Data, latitude, longitude e a declinação. Né? Bússola é um equipamento topográfico que fornece o azimuth magnético ou rumo magnético de uma determinada linha. A bússola foi inventada pelos chineses por volta do ano 2000 a.C. e consistia num prato quadrangular que representava a Terra e a linha no centro sobre um pino,
uma espécie de colher de magnetite ou magnetita, que é um mineral magnético mais antigo conhecido da humanidade. Então aqui nós tínhamos a antiga bússola chinesa. O aperfeiçoamento da bússola chinesa foi efetuado pelo marinheiro italiano Flávio Giola em 1302, que inseriu uma agulha imantada sobre um cartão com o desenho de uma rosa dos ventos. Em 1417, os navegadores da escola de Sagres desenvolveram um modelo que consistia de uma caixa com uma tampa de vidro, que foi amplamente utilizada pelos navegadores portugueses. A bússola moderna foi criada no ano de 1825 pelo físico inglês William Steckel e consistia de uma agulha imantada que se movia sobre um eixo e sempre apontando para o norte magnético da Terra. No passado, os antigos teodolitos tinham uma bússola azimutal ou de rumo em sua base. Os profissionais de topografia da época utilizavam o azimuth magnético do primeiro alinhamento para o cálculo das coordenadas dos vértices da poligonal. Um número muito reduzido de profissionais utilizavam o norte verdadeiro, que era determinado por observações astronômicas sobre o Sol ou estrela. Então aqui nós temos uma bússola topográfica. Observe que ela só tem a bússola, tá? E uma luneta. Vista de cima, aparece então a bússola azimutal. Aqui nós temos uma bússola no prato de um teodolito. Os teodolitos antigos, principalmente o teodolito D.F. Vasconcelos, fabricado no Brasil, né, tinha uma bússola azimutal. Então, uma recomendação para os profissionais de topografia e atividades afins. Atualmente, a utilização do azimuth magnético não é mais usada em topografia, sob nenhum pretexto. No passado, os profissionais sem habilidade para a determinação do azimuth verdadeiro utilizavam o azimuth magnético e cometiam erros grosseiros. Não conheciam a declinação magnética. Quando conheciam, utilizavam o mesmo valor em diversas regiões do Brasil. Mesmo numa mesma região, utilizavam sempre o mesmo valor. E a declinação magnética pode variar em torno de 1 grau em 10 anos. Atualmente, o azimuth verdadeiro pode ser determinado a partir das coordenadas planas UTM, obtida por técnica GNSS. Com as coordenadas, determina-se o azimuth plano e, com a convergência meridiana, efetua-se a transformação deste azimuth em azimuth verdadeiro. Postamos, há algum tempo atrás, uma videoaula que trata da determinação do azimuth verdadeiro com técnica GNSS. Então, o azimuth verdadeiro também pode ser determinado por observações astronômicas utilizando o Sol ou estrelas, que era muito utilizado no passado. Em 1984, publiquei, pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o livro Determinação do Norte Verdadeiro, Manual Técnico. Neste livro, apresentei os principais métodos para a determinação do azimuth verdadeiro. Tem observações sobre o Sol, método das distâncias zenitais em alturas iguais, né, onde se observa o Sol pela manhã e na mesma altura na parte da tarde. A bissetriz do ângulo é aproximadamente o norte verdadeiro. Precisaria inserir a variação de declinação do Sol neste período para obter uma melhor precisão. Outra técnica é a observação do Sol numa posição absoluta, onde é feito então o
o cálculo do azimuth verdadeiro utilizando a trigonometria esférica aplicada na astronomia de posição. Por observações de estrelas, nós podemos também determinar pelas alturas iguais, que consiste em observar uma estrela num lado do meridiano e com a mesma altura no outro lado determinar a bissetriz. Nesse caso, não existe necessidade de correção da variação da declinação, já que a declinação da estrela é constante. E um método muito preciso para a determinação do azimuth verdadeiro, que é o método da máxima elongação de estrelas circumpolares. Nesse caso, é feito um programa de observações, é feito a consulta em um catálogo de estrelas em elongação e se vai para o campo apenas para determinar a posição da estrela em elongação. Quando isso ocorre, ela descreve uma trajetória vertical sobre o fio vertical da estação total. No livro, publiquei o catálogo das estrelas em elongação para as latitudes brasileiras. Então, mais uma vez, reforçando a observação efetuada, não se usa mais o azimuth magnético. Foi muito usado no passado e hoje nós encontramos plantas com a orientação do azimuth magnético. E é muito difícil e não preciso a atualização deste azimuth para os dias atuais. Podemos até fazer, mas podemos cometer erros que podem chegar à casa de 1 grau. Então, no passado, principalmente na área de mineração, onde as linhas do polígono eram orientadas para o norte verdadeiro, alguns profissionais utilizavam a bússola e cometiam um erro que na nossa região pode chegar a 17 graus. A área ficava totalmente distorcida da sua posição real e, às vezes, o bem mineral, objeto do pedido de pesquisa ou lavra mineral, ficava fora da área ocasionada por esse erro na utilização do azimuth magnético ao invés de usar o azimuth verdadeiro. Se inscrevam no canal e recebam as notificações das próximas videoaulas. Muito obrigado.